Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais história? Olha só que legal! Nosso conteúdo de história de hoje vai falar sobre as migrações e imigrações, certo? De tudo um pouco. A gente está vendo aí as migrações no seguinte. Na época em que os portugueses chegavam aqui no Brasil, né? Chegaram aqui no Brasil e já estavam muito bem encaminhados os engenhos de açúcar, tá? E houve aquela, não sei se vocês lembram, que eu já falei sobre as leis aqui, aquela lei que proibia a vinda de escravos da África para o Brasil, né? Ainda não tinha sido totalmente a Lei Áurea, né? Houve várias leis em favor dos negros africanos que eram mantidos como escravos no Brasil e em alguns lugares do mundo. E essa lei que proibia a vinda de escravos, ela prejudicou no sentido que, claro, que eu estou falando aqui na questão histórica, certo? Os fazendeiros que já estavam mal acostumados com mão de obra gratuita, né? E tudo mais, e escravizar para ter aquela mão de obra, eles se viram numa situação bem complicada. Como continuar o engenho de açúcar a explorar essa economia e, ao mesmo tempo, não poder mais trazer escravos, né? Então, o governo, na época, ele permitiu convidar estrangeiros para vir morar no Brasil para trabalhar. Lembrem, esses estrangeiros não eram escravos, certo? Então, a produção do açúcar nos engenhos, tanto de Pernambuco quanto do Rio de Janeiro, foi mega importante para o desenvolvimento econômico do Brasil naquela época. E a vinda dessas pessoas, certo, para esses engenhos era fundamental. Então, houve tanto a migração de região, quanto a imigração, pessoas vindo de fora do Brasil. Mas, gente, pelo amor de Deus, eles estão loucos? Por que vir para a América? Bom, pessoal, naquela época, né, naquele mesmo período, em muitos outros países do mundo, estavam tendo dificuldades econômicas gravíssimas. Então, muitos desses colonos, agricultores, estavam literalmente passando necessidades. O que a gente fala quando a gente faz assim essa expressão passando necessidades? Bom, essas pessoas, elas lá na terra delas, né, no país de origem deles, não tinha emprego, não tinha terra para plantar e colher, então não tinha como sustentar suas famílias. Muitos moravam em casarões com várias famílias dentro, os casarões bem deteriorados, caindo aos pedaços, enfim, era uma vida de sufoco. Então, eles viram nesse convite um futuro, a ideia de poder ir para outro país e recomeçar a sua vida. Então, mesmo vindo, eles eram trazidos naqueles mesmos navios que antigamente traziam os negros. Eram navios sujos, a viagem era muito ruim. E quando eles chegavam aqui, os donos fazendeiros mal acostumados com os escravos, tratavam eles meio esquisitos, apesar de que eles eram encaminhados às hospedarias, que eram os hotéis na época, né? Mais simples, é claro, né? As pousadas. Eles eram submetidos a exames para ver se estava tudo bem, porque eles não queriam empregados doentes. E também, logo em seguida, eram encaminhados para morar nas fazendas, né? Onde eles iriam trabalhar, certo? Então, daí começou o povoamento também de algumas regiões do Brasil, tá bom? E outros povos chegaram, gente. Não foram só migrantes de região ou italianos, que nada. Ao longo dos tempos, por vários motivos, certo? E não só esse que eu citei agora, povos de diferentes origens chegaram ao Brasil e formaram até colônias.
Verdade. Olha só, Suíça, Itália, do Líbano, da Alemanha, Espanha, Polônia, Portugal, China, Japão, Coreia, menino, os açorianos, angolanos, vieram gente de todos os lugares do mundo para o Brasil e chega até hoje. Ultimamente, agora nós recebemos os venezuelanos. Alguém lembra? Pois é. Então, essa migração de outros lugares para o Brasil não acabou. Ela diminuiu bastante. É diferente dessa época aí que eu estou mostrando para vocês. E teve um motivo fortíssimo, a produção de açúcar, produção de café. Olhe que as fazendas de café de São Paulo estavam bombando nessa época. Então, elas precisavam de muitos trabalhadores. E eles preferiam trazer imigrantes do que pagar pessoas que eram os antigos escravos aqui no Brasil. Então, por isso e por outros motivos, né, vários outros motivos, que essas pessoas, elas largaram tudo e o pouco que tinha, e às vezes não tinham nada, né, no seu país de origem para vir morar no Brasil. Então, essa é um pouquinho da história. Claro que essa história é mega, ultra, super enorme. Então, tem como você pesquisar aí muita coisa. Se a gente for aí mexer um pouquinho de cada imigrante, da sua origem, os seus motivos, a gente vai encontrar histórias belíssimas. Então, fica a dica, hein, gente? Vamos usar a internet a nosso favor para engrandecer o nosso conhecimento. Tá, beleza? Até a próxima.